Eu gosto sempre de recomendar o uso do enxaguante à base de clorexidina, que é um antimicrobiano, no pré-operatório, às vezes iniciando até 3 dias antes. No pós-operatório eu coloco até na minha receita. Na prescrição eu coloco assim, após a cirurgia, banhar a região. E eu falo com o paciente que ele não pode bochechar. Por quê? Que molar é esse? Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos em mais um episódio do Papo de Molar. Eu sou Monize Carvalho. Estou aqui com a host também, Marcela Azevedo. Estamos com um profissional maravilhoso e vamos conversar um pouquinho sobre cirurgia oral menor com o professor Aécio Abner. Ele é cirurgião bucomaxilofacial, especialista em DTM e dor orofacial, mestre em estomatologia, fellow da AOCMF da Universidade de Hamburgo, na Alemanha, professor da graduação e coordenador de cursos de pós-graduação em odontologia. Antes da gente começar, eu fiz uma pergunta para ele. O que é AOCMF? Como eu não sou da área de cirurgia, precisei de explicação. Bom, a OCMF é uma instituição que teve origem na Suíça e ela foi uma junção de alguns cirurgiões que começaram a estudar os mecanismos de osseointegração. Então, a O tem em alemão, eu não vou saber falar todo, que é o T grande, mas é uma associação para os estudos da osseointegração. Então, o AO vem disso. CMF é o braço crânio-maxilofacial. Então, essa é uma instituição que tem alguns braços, dentre eles a AO, que estuda a parte da coluna, que é a AO Spine, tem a AO VET, que é da parte veterinária, tem a AO CMF. Talvez hoje até já tenham outras ramificações, mas são os 3 braços principais. E essa instituição é que me levou lá, para Hamburgo, onde eu fiz o meu fellow. Fiquei 2 meses com o pessoal da universidade de lá. Viu, gente? Nosso convidado é internacional. Nós estamos chiques. Muito chique. E o prazer é todo nosso, Aécio. É uma honra ter você aqui conosco hoje. Obrigado, gente. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco. Eu que agradeço. Então, Vamos conversar? Um pouquinho? Vamos. Falando um pouquinho sobre cirurgia, quais são as cirurgias que a gente tem mais frequente no dia a dia clínico? se a gente for considerar cirurgia ambulatorial, eu penso, e não é à toa que a preparação da graduação ela também caminha nesse sentido, que são as cirurgias de exodontias. Cada vez mais a gente tem visto menos indicação, que é bom, porque é sinal que as políticas preventivas elas têm surtido efeito de modo que as pessoas consigam preservar os dentes, de modo que a gente não tenha que chegar a uma indicação de exodontia. Mas isso do ponto de vista de cuidados de saúde local de um modo geral. Mas aí você pode ter indicações de exodontia por diversos motivos. Então, a gente vem aí com uma outra indicação de exodontias, quando a gente não tem mais possibilidade de salvar um dente, por exemplo, é ruim ou duvidoso, e aí nessa discussão, como paciente, a gente opta pela exodontia. As outras cirurgias, que são cirurgias de exodontia por razões ortodônticas, por exemplo, a gente tem exodontia de dentes inclusos ou semiclusos, não somente os sisos, né? A própria exodontia de terceiros molares ou de outros dentes inviáveis, cirurgias de tracionamento, biópsias, seja ela de tecidos moles, de tecidos duros. Então, tudo isso faz parte do contexto da cirurgia. E a gente tem talvez algumas cirurgias mais avançadas dentro da área da implantodontia e também da periodontia, onde a gente está evitando, no caso da periodontia, perdas precoces de alguns dentes, que é o que a gente vê muito no consultório hoje, decorrente de parafunção e de outras características que a gente pode falar mais à frente, mas tentando preservar esse tempo por mais tempo, favorecendo tecido de cobertura, são as cirurgias periodontais, enxertos conjuntivos, operações de retalho. Hoje em dia, isso se pesquisa e se indica muito, até como forma de não chegar nas vias de indicar mais insonotinha. Então, você faz uma cirurgia para evitar a outra. Então, não sei se eu esqueci de algum aqui, mas o que eu vejo que tem maior indicação e que de fato é o que a gente mais recebe de pacientes no consultório. Passando um pouquinho disso, a gente vai ter as cirurgias de maior complexidade, que muitas vezes o paciente ele é acolhido no consultório, mas que vai ter a sua cirurgia realizada num ambiente hospitalar. É o caso de um paciente com um tumor, uma cirurgia ortognática,
um paciente com distúrbio da articulação temporomuscular que tem indicação cirúrgica, que é a minoria, mas existe. Nós temos ainda as cirurgias dos traumas de face, só que dificilmente esse paciente chega no consultório. Até acontece, mas é mais comum que ele seja referenciado para um hospital onde ele receba um primeiro atendimento e que seja acolhido. Muitas vezes faça a cirurgia num contexto de urgência, naquelas primeiras horas ali pós-internação. E aí, falando um pouquinho das técnicas. Eu acredito que o cuidado com o tecido ele é fundamental, né? Há pouco tempo, inclusive, eu dei uma aula lá na UFMG, né? E a gente falava um pouquinho justamente sobre isso. O quanto que o manejo dos tecidos é importante para o resultado que você vai ter na cirurgia. Então, hoje em dia, os conceitos de cirurgias minimamente invasivas, ele está sendo muito discutido, justamente porque a gente vê que a gente consegue fazer cirurgias mais complexas sendo menos invasivo, ou seja, tirando menos o tecido da posição original dele. E isso faz todo sentido. Eu costumo brincar que a célula não gosta de sair do lugar, não. Então é muito comum eu fazer essa analogia, por exemplo, com um paciente de cirurgia ortognática. Eu falo com ele, olha, você é um paciente, por exemplo, padrão facial 2, que é aquele perfil convexo, retrognata de mandíbula, por exemplo. E às vezes a gente vai fazer um avanço de mandíbula. Então pensa, eu vou estirar a musculatura supraioide, masseter, eu vou fazer uma diastase óssea, ainda que eu tenha um contato entre o segmento proximal, que tem o côndilo, e o segmento distal, que tem os dentes, eu vou criar um espaço, um gap, ainda que ele esteja em algum ponto apoiado. E até mesmo nesse tipo de cirurgia, a gente já tem o contexto da cirurgia ortognática minimamente invasiva, que é justamente pensando em uma circunstância onde você vai tirar células de um lugar e levar para outro ou colocar algum tecido entreposto ali ou interposto. Então, quanto menos você mudar o morfológico, a estrutura, talvez melhor seja a cicatrização. Porque a cicatrização ela vai ocorrer sempre no sentido da célula sair de um lugar para outro, buscando geralmente o contato. Esse é um mecanismo básico de reparo de ferida, por exemplo. O epitélio ele cresce até ele encontrar. E aí quando ele encontra, ele tem um mecanismo atrelado a ele, que é a inibição por contato. A partir do momento que uma célula epitelial encontra a outra, ela para de crescer. É o que se perde, por exemplo, num tumor. O tumor ele perde esse freio. Então a gente tem algumas outras condições, mas basicamente o modo como você realiza uma cirurgia diz muito sobre a recuperação do paciente. Quanto mais invasiva é a cirurgia, maior é o trauma, maior é a inflamação e mais tempo vai demorar para aquele tecido todo se reorganizar. Então, se a gente puder se colocar em termos bem genéricos, eu diria alguma coisa nesse sentido. Pensando que a gente iria melhorar a condição pós-operatória dele, a questão medicamentosa, terapêutica desse paciente, também alteraria no pré e no pós-operatório ou ela se mantém? Eu acho que sim, eu acho que faz todo sentido a gente pensar no contexto de prescrição, até mesmo porque a gente sabe que a gente consegue reduzir a inflamação com o auxílio de medicamentos. Então nós temos medicamentos que são anti-inflamação, que são os anti-inflamatórios. Sejam eles esteroidais, que são os corticoides, ou não esteroidais. O exemplo mais famoso da odontologia é a nimesulida, ibuprofeno. Então, dentro dessa classe de medicamentos, mas não restrita e exclusiva a elas, a gente tem uma série de inibição de processos inflamatórios que vão retroalimentar o que você fez cirurgicamente. Então, eu fiz uma cirurgia, causei um dano. A partir do momento que eu causo um dano, eu começo um processo inflamatório. E esse processo inflamatório ele é extremamente benéfico e bem-vindo. A gente quer que ele aconteça. Se não fosse assim, quando você tivesse, sei lá, um trauma, torceu o tornozelo, teve uma entorse, teve uma lesão do ligamento, aquele ligamento nunca ia se recuperar. Então ele precisa da inflamação, porque essa inflamação é que vai sinalizar para chegar às células, para fazer o reparo ou a regeneração tecidual. Então, a partir do momento que a gente tem uma inflamação, a gente tem reparo. Isso que a gente tem que pensar. Termos histológicos e citológicos da célula. Só que essa inflamação ela pode ser demais. Então, quando a inflamação ela é muito extensa
ou ela dura muito tempo, ou ela é muito intensa, ela começa a degenerar também as células que às vezes eram para estar sendo utilizadas para regenerar. Então a medicação ela vai ajudar muito nesse contexto. Então a gente vai ter diversas indicações, e hoje em dia a gente não fala nem somente nesse tipo de medicação, mas também em outras medidas terapêuticas. Se a gente for falar em terapia, terapia é prestar cuidado ou obter a cura. Então, em termos de origem da palavra, a gente conseguiria descrever terapêutica desse jeito. Só que a gente associa geralmente terapêutica a medicamento, e nem sempre o é. Então, uma medida terapêutica pode ser uma cirurgia minimamente traumática. Então, você pode já começar o tratamento fazendo uma cirurgia que danifique menos os tecidos. Mas ainda assim, vai haver o dano e você controla ou coordena melhor esse dano e vai guiar um pouco o processo inflamatório com o uso de alguns medicamentos. E aí, que tipo de medicamento a gente vai prescrever? Vai depender da indicação da cirurgia, do tipo da cirurgia, do leito onde você está atuando, se você está tendo como algum adjunto um biomaterial, por exemplo, se você está no contexto de uma infecção, então tudo vai mudar de acordo com o contexto mesmo, né? Eu vou aproveitar e vou perguntar de antibiótico. Você faz a prescrição de antibiótico em qualquer situação ou existem situações em questão de pré-operatório? Você usa ou não? Existe. Na verdade, eu uso muito o embasamento científico mesmo, né? Então, hoje, claro que a evidência, se a gente for pesquisar na literatura, você vai encontrar um artigo para tudo. Se você quiser saber qualquer coisa, você provavelmente vai achar um artigo que vai endossar a sua conduta. Então é muito simples até a gente chegar nessa informação. Essa informação está aí para todo mundo. A grande questão é a gente conseguir filtrar essas boas informações e saber onde encontrá-las, né? Então, para a gente ser bem objetivo, eu gosto de pesquisar sempre em duas fontes principais. Eu pesquiso na Cochrane, que é uma base de dados praticamente exclusiva de revisões sistemáticas, que compila muitos dados e tem uma metodologia mais assertiva. Não quer dizer que não tem alguns vieses ali de publicação, mas a chance é muito menor, porque o crivo pelo qual as revisões passam é um crivo muito severo, muito rígido. Mas muitas revisões não estão lá porque não foram feitas, ou que não passam pelo crivo da Cochrane. Então a gente vai ter que pesquisar isso no PubMed, por exemplo, né? E aí depende do que a gente está estudando. Se a gente está falando em prescrição, eu estou fazendo um estudo de intervenção. Se eu quero analisar uma intervenção, eu preciso analisar um ensaio clínico ou uma revisão sistemática. Um ensaio clínico é um estudo que eu faço geralmente prospectivo, e eu tenho uma hipótese e eu vou testar essa hipótese em um grupo de pacientes. Se eu tenho vários estudos do mesmo sentido, no mesmo contexto, eu junto eles a grupo numa revisão sistemática, que pode ser validada por uma meta-análise ou não. Então, quando a gente vai nesse tipo de estudo, a gente vai encontrar várias respostas também. Mas, via de regra, o que a gente tem hoje de indicação de antibiótico? Profilaxia. Eu estou prevenindo uma infecção de acontecer. Então, a gente tem prescrição para pacientes imunocomprometidos, de alguma forma, seja químico, seja um paciente que faz uso de alguma terapia, seja um paciente que de fato tem um imunocomprometimento por alguma condição, alguma doença. A gente vai ter cirurgias em leitos infectados. Então, a gente faz uma cobertura antibiótica porque a própria cirurgia vai induzir uma bacteremia ainda maior. Bacteremia, se a gente dividir a palavra bactéria, M é de sangue, então é bactéria caindo no sangue. Isso acontece até com a escovação. Se você escovar o dente, você vai ter um pico de bacteremia. Muito pequeno, claro que não justifica você prescrever um antibiótico para escovar o dente. Mas é só para as pessoas entenderem que tudo que a gente faz na boca potencialmente leva bactérias para a corrente sanguínea. Então, num leito infectado, quando eu inciso, é como se eu estivesse favorecendo uma porta de entrada, as bactérias migram mais facilmente para a corrente sanguínea. Quando eu uso dispositivos protéticos, então toda vez que a gente faz implantes ou usa biomateriais, procedimentos de enxertia, geralmente eles pedem a prescrição de antibiótico. Só que isso pode mudar. Com certeza tem estudo que já mostra que você não precisa prescrever para todas as cirurgias. Mas se a gente for generalizar, seria alguma coisa nesse contexto. Então, assim, a gente vai manter isso para esse grupo de pacientes e talvez uma quarta indicação seria os pacientes com necessidade de profilaxia para endocardite,
que é aquele paciente que a bactéria cai no sangue, ela chega no coração e ela pode infectar o sistema de válvulas ou de válvulas, e aí o paciente pode ter uma infecção cardíaca. Geralmente tem os fatores de risco, tem os pacientes que são alvo desse tipo de terapia, né, que são indicados, mas via de regra a gente teria esse contexto. Então, eu acho que de forma bem genérica, até embasado em revisão Cochrane, que essa existe, a gente teria essas principais indicações. Mas a gente está analisando isso de um contexto de ciência que é um contexto que agrupa todo mundo. Mas é difícil também a gente transpor todas as condições em que os estudos foram realizados para todas as populações. Então, se a gente pegar a população da Noruega e a população de um país como a Índia, como talvez país da África com uma condição socioeconômica muito baixa, a gente vai ter também disparidade de técnicas. Então é difícil a gente generalizar tudo, mas assim, a gente tem que se pautar por alguma coisa. Então a gente se pautaria nessa boa ciência, né? Show demais. E falando, assim, aproveitando, falando do grupo de pacientes que tem algum acometimento sistêmico, se a gente for pensar, o que mais afeta esse grupo durante o processo todo cirúrgico, além de uma possível propensão a uma infecção, o que mais, assim, que a gente pode considerar? Por exemplo, o paciente tem diabetes, o paciente tem hipertensão, o paciente está passando, né, por um tratamento, uma quimioterapia, ele teve um câncer de cabeça e pescoço. Então, assim, de forma mais genérica. Eu acho que o primeiro passo, de fato, eu gosto de dizer que a gente precisa ter tudo meio estruturado. Eu gosto muito de falar num raciocínio estruturado. E que estrutura é essa que eu falo, né? Que às vezes as pessoas me perguntam, o que você coloca lá, raciocínio odontológico estruturado? Então é mais ou menos a gente ter uma estrutura de raciocínio e de conduta clínica mesmo. Então o primeiro ponto é entender que condição é essa. Algumas condições vão limitar a sua atuação profissional, outras não. Então, se a gente for pensar em termos de hipertensão, cerca de 1/3 dos brasileiros tem hipertensão, sabidamente ou não. Então esse é um primeiro ponto. E aí a gente pode falar um dia só sobre hipertensão aqui. Mas, basicamente, primeiro esse paciente ele sabe que ele tem hipertensão e ele trata? Porque, em termos de estatística, isso está no Ministério da Saúde, eu pesquisei recentemente. A gente tem uma grande população que é portadora da hipertensão e que às vezes não sabe disso. Ou às vezes ela sabe e não trata. Ou ela sabe, tem um acompanhamento médico, mas hoje eu acordei tranquilo, não vou tomar um remédio hoje. E ainda tem isso. Então a gente tem que estar ciente de que esse paciente pode estar chegando no seu consultório, né? Por inocência ou por negligência. Ele pode simplesmente, não vou tomar não. Ou ele pode, não, minha pressão ontem estava boa, hoje eu não vou tomar porque ontem estava boa, então não preciso tomar o remédio hoje. E ele não entende a importância desse controle ser crônico, né? Constante. Não adianta tomar um dia ou outro. Não é assim que funciona. Então, o próprio mecanismo de ação do medicamento pede que ele tome sempre. Claro que vai depender do grupo farmacológico, mas enfim. Então, o primeiro ponto esse paciente, ele conhece a doença de base? Que doença de base é essa que ele tem? É uma hipertensão? É uma diabetes? No Brasil, e eu falo isso com os meus pacientes, tem uma hora da minha anamnese que eu pergunto assim, tem alguma doença frequente na família? Aí a pessoa às vezes pensa, olha assim, hipertensão, diabetes, e eu costumo brincar, falo, olha, eu vou mudar essa pergunta. Eu vou fazer a seguinte pergunta. Tem alguma doença frequente na sua família, além de hipertensão e diabetes? Porque isso é muito comum no Brasil, então é muito fácil que na sua família tenha uma ou várias pessoas com essas condições. Então, do ponto de vista de hipertensão, acho que a gente tem que preocupar muito nesse controle pressórico. Como é que está o controle pressórico desse paciente? Esse paciente está bem controlado? Porque se ele não estiver controlado, independente da doença de base, ele não é candidato a um procedimento eletivo que a gente faz no consultório. O primeiro pré-requisito para a gente intervir é o paciente ter um bom controle da doença de base, porque senão a gente vai estar falando de um paciente asa 3. E via de regra a gente não intervém em paciente asa 3, a gente vai intervir em paciente asa 2, que é o paciente com doença sistêmica controlada. Então, o primeiro ponto, doença de base está controlada? Sim. Se essa doença está controlada, na maioria das vezes você vai poder fazer todos os procedimentos. Só que, de modo bem genérico, eu generalizei para o que é mais comum. E te respondendo de forma bem genérica, como a gente não é médico, eu sempre aconselho, se você não entende muito bem o estado sistêmico do seu paciente,
manda uma carta para o médico, que o médico acompanha esse paciente há algum tempo, e ele vai conseguir te dizer tudo sobre o estado sistêmico, sobre a adequação de medicação. Se é um paciente cardiopata, será que ele tem uma cardiopatia que seja passiva de indicação de profilaxia para endocardite? Então eu gosto de perguntar mesmo. Solicito avaliação e adequação do paciente, considerando profilaxia para endocardite ou não. E aí o médico vai te responder uma carta. Olha, analisei, o paciente é assim assado, e esse paciente sugiro 2 gramas de amoxicilina 1 hora antes do procedimento. Ou não há necessidade de profilaxia para endocardite. Da mesma forma, um paciente oncológico, qual é o status de tratamento desse paciente? Tem um paciente que às vezes é oncológico, mas ele está no pico da quimioterapia, ele é um paciente que está com imunocomprometimento importante, talvez ele não tenha nenhuma indicação de fazer nada. Mas pode ser um paciente pré-transplante, por exemplo, onde você vai acolher esse paciente. Eu recebi um paciente recentemente, e você vai entregar esse paciente com a boca totalmente adequada, adequação de meio bucal, para que ele não tenha foco infeccioso, que possa fazer com que ele tenha um agravamento do quadro sistêmico dele no momento que ele tiver mais imunossuprimido pela medicação quimioterápica ou pelo próprio procedimento de transplante, seja ele qual for. Então eu tive agora recentemente um paciente que ele chegou no consultório para fazer uma adequação de meio bucal. Durante meu período de graduação, eu participei de vários projetos onde a gente atendia pacientes transplantados, pré e pós-transplante. Transplante renal, hepático, de medula óssea. Começou com medula óssea, que era o TMO. E a gente fazia essa adequação, né? A Moniz também participou disso lá. E acho que hoje ainda tem, né? No FMG. Agora é outro nome. PAOPT. Na minha época não tinha. Mais chique, foi avançado. Na minha época tinha o TMO, e aí era o TMO, depois incluía nos pacientes renais primeiro, eu acho, e depois hepático, ou o contrário. Então a gente teve muita essa lida com esses pacientes. E atendendo esse paciente no consultório, que é pai de uma outra paciente, ele ia fazer um transplante de medula, e eu fiz toda a adequação. Eu faço a parte de tratamento clínico também. Quando às vezes eu não consigo fazer tudo, eu faço uma parte, e aí tem uma outra dentista que acolhe esses pacientes também, para a gente fazer essa adequação de meio. E aí, ao final, eu fiz um relatório para o pessoal da oncologia, e depois, inclusive, eu até fiquei sabendo que eles gostaram muito do relatório, porque eu falei, olha, o paciente está assim assado, ele tem essa condição, eu observei isso e isso, foram feitos tratamentos tal, ele tem indicação de outros tratamentos, mas isso pode ser feito no segundo momento, depois que a gente fizer toda a propedêutica e tal, e aí eles falaram, legal. Então agora o paciente já está bem, ele já fez o transplante, ele está recuperando bem, mas por enquanto ele não tem indicação de tratamento. Então é importante a gente entender, um paciente oncológico? Mas nem todo paciente com câncer é igual, definitivamente não é. Da mesma forma que um paciente que já recebeu uma quimioterapia, uma radioterapia, também vai ter algumas peculiaridades. Eu acho que dentro de cada tema a gente tem um podcast inteiro para conversar. Mas em termos genéricos, o que eu posso dizer é, primeiro, avalie bem o seu paciente, conheça bem, invista. Eu não gosto nem de falar perca ou ganhe ou gaste tempo, eu gosto de falar invista, porque não deixa de ser um investimento de tempo no seu paciente. Você está investindo tempo para conhecer esse paciente de modo que você consiga tratá-lo adequadamente. E uma vez que você conheceu aquele paciente, você já sabe, olha, então é um paciente que tem isso, a medicação é essa, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso organizar. Então organiza o raciocínio, faz o exame clínico, vê o que ele tem de demanda, porque às vezes a demanda que ele tem não é uma demanda que você vai precisar nem comunicar com o médico. Às vezes vai fazer uma restauração simples, que não vai exigir nem mesmo anestesia. Então, não tem necessidade de referenciar esse paciente para o médico. Agora, a partir do momento que a gente começa a ter que fazer procedimentos invasivos, aí sim eu acho que faz sentido a gente comunicar com o médico ou ligar. Eu ligo para médico, mando mensagem, mando relatório praticamente toda semana. E o dentista ele precisa se habituar a fazer isso. Porque não tem mais como a gente tratar o paciente de modo só ali dentro do consultório, né? Hoje o cuidado em saúde ele precisa ser multidisciplinar. Porque o paciente às vezes ele tem multidemandas também, né? E às vezes uma coisa impacta a outra. Talvez há 20, 30, 60 anos atrás a gente nem soubesse disso. E de fato eu acho que é por isso que era cada um na sua. Mas hoje em dia a gente vê que a gente consegue beneficiar muito o paciente quando a gente tem essa visão em conjunto e essa atuação multidisciplinar. Pelo menos é assim que eu vejo e é assim que eu oriento os meus pacientes e pratico na clínica também.
Gente, isso é muito importante, né? Espero que todo mundo esteja anotando aí. E para quem gosta, é muito curto, né? O tempo que a gente tem aqui. Já me passou várias coisas na cabeça. Eu quero perguntar. Não, mas assim, né? A gente tem um tempinho mais reduzido, infelizmente. Guardem a parte 2, ou 3, ou 5. E aí, aproveitando, vocês deixem perguntas que vocês queiram saber para o futuro, que a gente não fez aqui ou não deu tempo. Pra gente vir para as partes 2, 3, partes 5. Vai ser um prazer. Né? Por favor. Aí eu, pra gente andar, e vou pegar o gancho, que essa pergunta eu vou fazer, que é sobre a palavra, ele usou anestesia. Nesses pacientes que têm alteração ou comprometimento, a técnica anestésica mudaria, modificaria? Eu acho que sim. Em algumas condições, a gente vai ter que ajustar sim a técnica anestésica, porque a gente pode ter algum tipo de contraindicação. Via de regra, o que eu costumo falar sempre quando a gente começa a falar de anestesiologia é a gente entender que o procedimento anestésico é aquele que talvez traz mais ansiedade para o paciente, né? E por que que isso acontece? Quando eu dou aula de neurofisiologia da dor, eu explico muito sobre isso. Geralmente, a gente antecipa a dor. E a gente antecipa porque a gente já teve alguma experiência. Se a gente for no conceito mesmo de dor, a gente vai ver que, de acordo com a IASP é a Associação Internacional para os Estudos da Dor. A IASP ela classifica a dor como uma experiência subjetiva, ou seja, cada um sente de um jeito, desagradável, que acontece em termos sensoriais e emocionais. E a gente já sabe que existe uma correlação importante entre estados, por exemplo, de depressão e dor crônica. Por exemplo, o paciente que sofre de dor crônica tem mais risco de desenvolver depressão. E o paciente com depressão pode, e geralmente sente, quadros de dor que são mais difíceis de tratar. Por quê? Em termos de neurofisiologia, a neuromodulação ela vai acontecer de uma maneira parecida. Em termos de neurotransmissores, como que isso acontece lá dentro. Então a gente já sabe que essa experiência sensorial e emocional ela está atrelada. E por fim, essa dor está associada a uma lesão ou a uma potencial lesão. Então, se eu tiver com uma faca aqui chegando perto do olho da Marcela, vai chegar uma hora que ela vai começar a fazer assim, ó, mesmo ela tendo quase certeza, que a gente pode ser doido, de que eu não vou, de fato, causar um dano no olho dela. Mas é o seu cérebro, assim, fica atento, fica atento, fica atento. Então, esse potencial é justamente isso. Antes de queimar a mão na panela, você já vai tirar a mão por impulso. E esse impulso é um impulso protetivo, que é o seu cérebro percebendo que aquele estímulo térmico, aquele calor excessivo, pode lesar as células da sua mão, por exemplo. Então, quando a gente fala de dor, a gente antevê isso. Por quê? Porque todo mundo tem medo de agulha. Ou muitas pessoas não gostam, né? No máximo, quando muito, você fala assim, vamos lá, né? Agulha, tá tudo bem. Por quê? Porque você já teve experiência disso. Quantas vacinas você já tomou na vida? A gente já perdi a conta, gente. Lançou uma vacina, eu sou que vai lá e tomo, tô nem aí. Se é para ajudar, eu tô dentro. Nossa Senhora. Não dá para contar mais. Não é? Então, assim, quando a gente pensa nesse contexto, e isso é muito verdade, quando eu trabalhei no Centro de Especialidades Odontológicas, eu fazia cirurgia de siso todos os dias, né? Eu ficava lá um pedaço do dia, todos os dias. E era muito comum o paciente falar assim, olha, eu não tô com muito medo de tirar o dente não, mas anestesia... Por quê? Porque na memória da pessoa, ela já tomou um tanto de agulhada na vida, no braço, no bumbum, e ela sentiu, ainda que rapidinho, uma dor. Então, assim, ela já faz associação. Agulha, dor. E o seu paciente, ele vai chegar assim no contexto do consultório. Tanto é que tem paciente que fala assim, vai ter que anestesiar? E ele já faz aquela cara assim, né? Porque ele já está antevendo dor. Então, ele já fica ansioso. Tem estudo que mostra que o paciente, às vezes, passa mal no consultório do dentista antes de entrar no consultório. Tem estudo mostrando isso. Ou seja, o paciente está ali sentado e ele está tão ansioso, nervoso, que essa agitação que ele fica com medo do procedimento já é um gatilho que pode deflagrar uma série de alterações. Então, o primeiro ponto da anestesia, eu divaguei, né? Mas eu não perdi a conexão, não. Vou te responder. É a gente entender que o seu paciente ele pode ter muito medo de agulha.
Então é você acalmar esse paciente, fazer com que o procedimento anestésico seja o mais tranquilo possível, evita que ele fique vendo a agulha, faz uma boa anestesia tópica. O anestésico tópico ele vai penetrar 2, 3 milímetros na mucosa só. Então não adianta nada você passar o anestésico tópico e entrar com a agulha 10, 15 milímetros. Então, o que eu sempre aconselho para diminuir esse desconforto e esse aumento da ansiedade na hora da punção, que aumenta muito a ejeção de adrenalina no sangue e vai aumentar muito a pressão desse paciente, é você fazer um bom bloqueio anestésico, seca muita mucosa, anestesia tópica, entra com a agulha, só a pontinha dela, 2, 3 milímetros, faz um primeiro botão anestésico, espera, devagar, não injeta o anestésico rápido, porque isso distende o tecido, comprime terminação nervosa e causa desconforto. Anestesia um pouquinho, tira a agulha, espera. Tempo de ação de anestesia, lidocaína vai demorar 3, 5 minutos para começar a fazer o efeito. Então a gente na pressa acaba usando muito volume anestésico, aí você começa a aumentar o risco de toxicidade, que é um outro problema. Então, injeta um pouquinho de anestésico, espera, depois faz o bloqueio que você tem que fazer, seja uma anestesia supraperiosteal, um bloqueio troncular, que seja. Então você consegue minimizar muito quando você escalona assim, os passos da anestesia. Ah, mas eu vou gastar 10 minutos para anestesiar? Melhor cartão de visita que você pode dar para o seu paciente é uma anestesia indolor. Ele vai falar assim, não, doutora Moniz é tão boa que nem agulhada você sente, você acredita? E ela vai contar para amigo, é isso. A restauração, se ficou bonita, se ficou com a anatomia perfeita, não importa tanto. Isso é verdade. O que importa é, doeu a agulhada? Não. Claro, tem cirurgia, ele também vai classificar o quanto que a sua cirurgia foi dolorosa ou não. E isso começa também desse cuidado todo. O paciente que ele está mais tranquilo, ele libera menos adrenalina. A adrenalina, em última instância, vai ativar o sistema nervoso simpático, vai deixar o cérebro mais permeável aos estímulos dolorosos. E o cérebro responde, o corpo responde a tudo isso. Então, acho que o primeiro passo é esse. O segundo passo é entender de novo. Nosso paciente é um paciente asa 1, asa 2, asa 3? Se ele é um paciente asa 3, a gente vai intervir só em quadros de urgência odontológica. Geralmente, todas elas vão exigir anestesia, que é uma pulpite, uma drenagem de abscesso, controle de uma hemorragia, por exemplo, né? Então, em todos esses cenários, a gente vai ter que anestesiar. E aí, de acordo com o professor Malamed, que talvez seja a maior referência na anestesiologia, a gente vai classificar esse paciente de acordo com o risco de algum fenômeno cardiovascular, essencialmente. No caso do paciente diabético descompensado, isso não vai ser tão relevante, claro que a gente tem que considerar. Mas pegando ali os nossos grupos mais importantes, né, Marcelo, de forma bem genérica, exatamente. A gente vai considerar o paciente hipertenso, o paciente diabético, talvez numa primeira instância. Claro, o paciente com uma cardiopatia é importante. Mas em todos esses contextos onde a gente se preocupa muito em como esse coração vai reagir ao estímulo, tanto o estímulo doloroso ali do procedimento quanto o estímulo da anestesia, a gente vai limitar a nossa administração de adrenalina a 40 microgramas por sessão. O que é isso? É basicamente 2 tubetes. 2 tubetes de quê? De anestésico com vasoconstritor na concentração de 1 para 100 mil. Então, fazendo uma conta rápida, nosso tubete tem 1,8 ml e a adrenalina é diluída 1 para 100 mil. Então, significa dizer que em um tubete eu tenho 18 microgramas de adrenalina. Se o máximo é 40, eu vou usar 2 tubetes, se eu não passo de 40, eu paro em 36. Só que eu posso, olha só, como é que o conhecimento ele ajuda. Eu posso utilizar uma articaína com adrenalina 1 para 200 mil, que é uma formulação comercialmente viável, né? Que você consegue achar e comprar. É um anestésico um pouco mais caro, mas se eu estou falando em 1 para 200 mil, eu diluí ele a metade. Então, em cada tubete eu tenho 9 microgramas. Eu posso usar 4 tubetes. Eu quero uma terceira alternativa. Tá bom, você pode usar felipressina. A felipressina é um análogo da vasopressina que tem muito pouco efeito no coração. Não tem efeito beta-1 significativo. Ele é mais em musculatura lisa. Então, você não tem um efeito cardíaco preponderante. E nesses pacientes você pode usar até 5 tubetes. Então, fazendo a continha lá. Então, basicamente assim, é o que eu acho que a gente tem que preocupar mais. Fora isso, a gente vai ter que entender estados de alergia mesmo. Paciente alérgico a sulfa, não é recomendável articaína. Gestante, a gente não usa prilocaína. A prilocaína, ela pode induzir uma meta-hemoglobinemia e diminuir a oxigenação para o feto. Geralmente a prilocaína está associada à felipressina, que na gestante é ruim. No cardiopata é bem-vindo,
mas a gestante pode induzir contração uterina e parto prematuro. Então, a associação prilocaína com felipressina é ruim por 2 motivos. A prilocaína para o bebê e a felipressina para a contração uterina, que pode induzir um aborto, né? Um parto prematuro. E fora isso, a gente teria outras recomendações, por exemplo, para a bupivacaína, que a gente evita em pacientes com déficit neurológico e crianças, porque ela te dá uma anestesia de 8 a 12 horas de tecido mole. Então, esses pacientes podem, inadvertidamente, morder e machucar mesmo os tecidos moles. Então, em termos de contraindicação relativa, seria mais ou menos essa, né? Tem ainda algumas questões relacionadas ao uso de vasoconstritores, mas eu acho que se a gente mantiver ali dentro do que, para finalizar, a melhor recomendação, a gente não vai ter problema. Qual que é a melhor recomendação anestésica? É usar sempre a mínima dose clinicamente eficaz. O que eu quero dizer com isso? Dependendo do procedimento que você vai fazer, você vai usar a mínima dose que você precisa para completar aquele procedimento. Que procedimento é esse? É uma restauração? Tá bom, você tem que bloquear um dente. Justifica você fazer uma técnica troncular que geralmente vai te pedir um volume anestésico maior? Não. Faz uma supraperiosteal, sobretudo se for na maxila. Se você vai fazer um procedimento de exodontia, você vai precisar de quantos tubetes? Então, eu gosto sempre de recomendar capítulo 13 e 14 do Malamed. 13 maxila, 14 mandíbula. Lá você vai conseguir saber qual que é o volume que eu preciso para anestesiar o nervo alveolar inferior. Tem lá, 1,5 ml. E o nervo bucal, 0,6 ml. E uma anestesia no palato, 0,2, 0,3 ml. Então, se a gente pautar isso dentro do conhecimento que está aqui disponível para a gente, né? A gente vai conseguir ter uma melhor indicação dos procedimentos anestésicos e evitar complicações. E assim, o que eu acho que passa na cabeça de todo mundo, quando vai começar a cirurgia, pelo menos eu tava, né, quando chega um paciente que faz uso de anticoagulante. E aí, como que é a abordagem anestésica para um paciente que faz uso de anticoagulante de uso contínuo, por exemplo? Eu acho que o primeiro ponto é a gente entender qual é o anticoagulante. Se a gente está falando de anticoagulante mesmo, essa medicação, essencialmente, ela vai alterar o tempo de coagulação do paciente. É diferente de um antiagregante. O antiagregante, como o ácido acetilsalicílico, que é muito utilizado para paciente que já teve algum fenômeno de infarto, por exemplo, ou um paciente que tem risco de infarto e usa como medicação preventiva. Então, a gente vai ter ali um paciente que toma o AS durante a vida toda, 100 mg ao dia. Até 200 mg ao dia, a aspirina não vai mudar muito esse controle plaquetário do paciente de coagulação. Só que os medicamentos anticoagulantes, esses sim vão agir na cascata de coagulação, que tem um mecanismo de ação diferente. Basicamente, o ácido acetilsalicílico que impede que as plaquetas grudem umas nas outras e formem aquele tampão plaquetário. Já ia falar plantão. Juntei, né? Tampão plaquetário. E que impeça o extravasamento contínuo de sangue do vaso, e aí obliterou ali, criou uma rolha através da aglomeração de plaquetas. Ponto. Esse é o mecanismo básico que tem da coagulação, 1,12, né? O medicamento que evita isso faz com que, mesmo que hajam mini lesões ou micro lesões nos vasos, a plaqueta não coagule, diminuindo o risco de fenômeno tromboembólico. Então, geralmente é isso. Se o paciente já tem uma predisposição a entupimento de uma artéria coronariana, esse sangue que não coagula facilmente, digamos assim, que a plaqueta não agrega, ele, como diz os pacientes, vai ralear o sangue. O anticoagulante faz a mesma coisa, só que ele altera muito o status da coagulação do paciente. Então, para o ácido acetilsalicílico, geralmente a gente não precisa suspender. E, inclusive, essa recomendação é fundamental, né? A gente não suspende nada. Quem suspende medicamento é quem prescreveu o medicamento. Sobretudo você que não é um cardiologista, você não tem que se meter a suspender nenhum medicamento. Vou até falar olhando para cá. Né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, quando a gente estiver falando de anticoagulante, a gente pode e deve, e eu defendo muito isso. Se você quer entender o estado de coagulação do paciente, pede o RNI, pede o coagulograma. Você vai fazer, solicito para o paciente tal coagulograma. Ele vai lá no laboratório, vai colher e você vai ver. Tempo de tromboplastina parcial ativado e o RNI, que é a relação normatizada internacional. É uma relação que se faz para a gente entender qual que é o grau de coagulação e, na verdade, melhor dizendo, de anticoagulação do paciente. E esse número idealmente é 1. A partir do momento que ele aumenta, a gente vai tendo uma dificuldade de coagulação. Via de regra, em cirurgias de pacientes que a gente tem um RNI até 3,5, a gente consegue controlar com métodos hemostáticos. Mas é uma cirurgia que a gente vai ter que ter à mão
uma membrana de colágeno, uma boa sutura, mecanismos de crioterapia, então bastante gelo no pós-operatório, bastante compressão ou até métodos adicionais, um ácido tranexâmico, uma celulose oxidada, são todos métodos adicionais de hemostasia, ou, por que não, um eletrocautério. Se precisar, você cauteriza um vaso que tiver ali. Então, isso tudo a gente pode utilizar como método adicional de hemostasia, mas o mais importante é entender como é que está o quadro de anticoagulação desse paciente. Estou na dúvida, de novo, manda para o médico. Muitas vezes o que eles podem fazer é um esquema de heparina. O paciente ele para o anticoagulante alguns dias antes, ele começa uma heparina em alguns momentos antes que vai alterar menos esse perfil de coagulação do paciente e te dá um pós-operatório pelo menos de umas 48 horas sem anticoagulação e sem um risco cardiovascular aumentado para esse paciente. Então você faz seu procedimento tranquilo, a chance desse paciente ter um sangramento ainda vai ser maior que um paciente que não faz uso de nenhum desse tipo de medicação, mas ainda você está mais seguro e depois das 48 horas, quando você já tem um coágulo formado, quando já está tudo bonitinho na sua cirurgia, esse paciente ele pode voltar a ser anticoagulado porque já não faz tanta diferença. Os vasos que foram machucados na cirurgia já estão obliterados, então não vai voltar a sangrar assim. Claro, pode, é um risco, mas em média a gente tem que assegurar a manutenção do coágulo na ferida cirúrgica por 48 a 72 horas. Depois disso, a gente não tem tanto risco mais de sangramento espontâneo. Perfeito, Aécio. Maravilhoso. Vamos para a nossa perguntinha? Vamos. Essa é a hora das perguntas que eu não sei? É? Pergunta surpresa. Aquela pergunta descontraída, diferente, inusitada. Se você pudesse criar, né, escolher um superpoder durante uma cirurgia, qual seria e por quê? Bom, eu acho que se eu pudesse escolher um superpoder na cirurgia, eu ia escolher uma ferida inabrível. Eu quero dizer, uma ferida que não abre. Então, se a gente pudesse escolher, eu penso que, e já respondendo por quê, a gente tem um alto risco de complicações quando a gente não consegue manter o tecido em posição. Então eu falo que a sutura, muitas vezes, ela é o último passo ali do transoperatório. Mas, para mim, a gente tem que começar a cirurgia pensando no último. Porque se você pensar como que você vai suturar aquele tecido na posição, você já começa a pensar como você vai fazer sua incisão. Porque isso vai ser determinante. Dependendo do jeito que você corta e você descola, você vai conseguir voltar esse tecido para a posição na posição fisiológica ou não, voltando lá na nossa primeira pergunta, né? Quanto mais próximo ao natural, ao original, melhor para a cicatrização. E muitas vezes a gente tem um grande número de complicações que advêm dessa perda da característica principal da sutura, que é manter o tecido na posição. Então, se você tem uma deiscência de ferida, você tem mais risco de infecção, de sangramento. Então, eu acho que eu escolheria assim, ó, suturei, tá estável, não, nada vai sair do lugar aqui, entendeu? É o meu superpoder. Se a minha sutura, eu falo, congela. Tipo isso, sabe? Desse jeitinho vai ficar. Isso aqui, do jeito que eu deixei aqui, vai ficar. Não pode mudar, sabe? Então, acho que esse seria um bom superpoder, porque aí você vai estar controlando edema, um tanto de coisa. Então, acho que seria por aí. Bom, eu também gostei. Show, sabe, um dia assim, né? E assim, futuro. A gente tá brincando aqui, mas eu acho que isso é importante até para as pessoas entenderem o quanto que a sutura é fundamental, né? E às vezes a gente vê, não, agora tirei o dente. Não, você cumpriu uma parte do ato cirúrgico. Agora você tem que voltar tudo para a posição e favorecer essa cicatrização. Então, é muito importante a gente esmerar mesmo na sutura, né? Quando eu fiz o fellow lá na Alemanha, inclusive, é uma história interessante, e tem pessoas que falam sobre isso também, o pessoal não tem muito costume de suturar a cirurgia de siso, não. Então, o siso superior às vezes não sutura, e eu já tive relatos que às vezes nos Estados Unidos tem algumas pessoas que são assim também, e siso inferior é 1, 2 no máximo pontinhos de sutura. Se vocês forem lá no meu Instagram, eu postei, eu acho que semana passada, uma cirurgia de um siso, de uma paciente que teve uma infecção. Vocês vão ver, foto final. Tem uns 6 pontinhos lá de nylon 5/0, fininho, bonitinho, que não traumatiza o tecido, porque isso vai favorecer a cicatrização. Então, assim, não é só porque eu tô falando, não. Eu faço o que eu falo também. Então, tá a prova lá, quem quiser. Como se fosse o isolamento ideal pós-sutura. Assim, o isolamento... Isso. Isolamento ideal ali. Isso, depois vocês não superpoder. E para finalizar, a gente faz o nosso bate-bola.
perguntas rápidas, com respostas rápidas também. É mais divertido também, para ficar mais leve no nosso final. Vamos lá. Quando é indicado antibiótico de uso profilático? Profilaxia de endocardite, cirurgia em leito infectado, uso de materiais protéticos, pacientes imunocomprometidos. Show. E os principais sinais de uma infecção? Aumento de volume, calor, rubor, muitas vezes enrijecimento na região. Você pode ter ou não ponto de flutuação da fístula, da pústula, e infecções mais graves o paciente pode ter disfagia, dificuldade de alimentar, dislalia, dificuldade de alimentar, dispneia, dificuldade de respirar. Esses são fatores graves que levam o paciente necessariamente a uma internação hospitalar para tratamento intra-hospitalar. Analgésico mais prescrito? Dipirona, Sempre. sempre. Antibiótico mais prescrito? Amoxicilina, sem dúvida. E é amoxicilina, pessoal, não é amoxilina. Posso deixar esse parênteses, né? A gente pode falar amoxicilina para o paciente, não tem problema. Mas o nome do medicamento, o princípio ativo do grupo das penicilinas é amoxicilina. E aí a gente tem que escrever bonitinho. E para pacientes alérgicos, clindamicina ou azitromicina, aí vai depender. Indicação de bochecho no pós-operatório? Eu gosto sempre de recomendar o uso do enxaguante à base de clorexidina, que é um antimicrobiano, no pré-operatório, às vezes iniciando até 3 dias antes. No pós-operatório eu coloco até na minha receita. Na prescrição eu coloco assim, após a cirurgia, banhar a região. E eu falo com o paciente que ele não pode bochechar. Por quê? O bochecho vai afetar o nosso superpoder. Então o paciente que bochecha, ele vai distender muito a região da cirurgia e a gente pode ter ruptura de sutura. Então eu falo com o paciente que ele tem que banhar. Então ele vai balançar a cabeça para um lado e para o outro, mas eu sempre recomendo a clorexidina, começando antes da cirurgia, o paciente bochecha livremente, e no pós-operatório apenas banhar, mas eu deixo ele usar aí uns 10 dias, não mais do que 15, para a gente não ter tanto efeito adverso da clorexidina, que é manchar dente, alterar paladar. Show. E quando que eu posso considerar a sedação? Primeiro, pacientes fóbicos, aquele paciente que morre de medo, tem pavor. Tem uma paciente assim no consultório, e eu tenho uma grande amiga que também é. Além disso, sedação, quando a gente tem um paciente muito ansioso, que está bem controlado do ponto de vista pressórico, mas a pressão dele não baixa porque ele é tão ansioso que a adrenalina que fica sendo liberada mantém essa pressão mais alta, mesmo o paciente fazendo o controle com o cardiologista adequado. Então a gente pode prescrever midazolam, 7,5 mg, no máximo 15 mg, até pela via oral, também acho que é bem indicado, e cirurgias mais complexas no consultório. Eu gosto de trabalhar sempre com o anestesista, médico anestesista que vai no consultório, mas acredito também que os pacientes, como os pacientes com necessidades especiais, eles vão se beneficiar muito. Assim como os pacientes fóbicos também, e os pacientes muito ansiosos, da sedação associada ao óxido nitroso. Eu tenho habilitação em óxido nitroso, eu não pratico, mas a sedação consciente ali no consultório eu faço, eventualmente, e quando eu tenho uma cirurgia mais longa, cirurgias de enxertia, que são ambulatoriais no consultório, aí eu gosto de contar com o médico anestesista. Excelente. Já acabou. Já? Infelizmente. A gente chegou no tempo certo? Não, a gente passou, né? Tá. Eu falei que eu ia falar muito. Não, mas parece que é 10 minutos. Parece que a gente chega aqui a 10 minutos só. Eu espero que todos tenham amado igual a gente amou. E não sentir o tempo passar igual a gente não sentir. E anotado, assim, porque o Aécio, além de, né, ter compartilhado muito conhecimento aqui com a gente, ele passou várias questões de prova. Até quem tá fazendo aí, ó, principalmente na parte de anticoagulante, a prova inteira tá ali, gente. Fiquem espertos. Fiquem de olho, anotem. Estudem, escutem. Pessoal, muitíssimo obrigado por estar conosco. Nós vamos deixar o nosso Instagram para vocês seguirem, além do Papo de Molar, meu Moniz Carvalho. Meu Marcela Azevedos, com 2 S no final. E o meu é aécio.abner. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Aécio. Eu que agradeço, foi um prazer. Aécio. Obrigada, gente. Sempre às ordens. Tchauzinho. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.